tem que se olhar com honestidade. Esse raio-x aí, você tem que ter. E esse olhar com honestidade dói. Ele dói. Você se reconhecer uma pessoa egoísta, orgulhosa, mimada, dói. Dói porque você vê quantas vezes um relacionamento poderia ter dado certo. Se você tivesse entendido as coisas que estavam acontecendo de uma forma diferente. Você compreende quantas vezes você foi injusta. E que você poderia ter agido de forma diferente. Mas ok, a gente não está aqui para aprender? Não está aqui para evoluir? Eu estou aqui então para errar. Depois eu atravesso, depois que eu entendo quem eu sou, que eu me leio, eu atravesso pela ponte do alto amor. Eu aceito tudo isso. Eu entendo que eu sou universal. Eu entendo que Deus está em mim. Eu entendo que eu posso muito mais do que isso que eu sou hoje. E aí eu chego na autotransformação, onde eu faço as coisas de forma diferente. Isso aí na teoria, né? Mas a gente está caminhando para isso. Não adianta ficar só no intelectual, né? Não tem mais tempo. Eu falo isso sempre. Não tem mais tempo. Gente, a gente pode se dar o luxo? Pode. A gente pode ainda em algum momento se dar o luxo algumas vezes. Sabe? Mas quando eu percebi que eu caí no erro de novo, a proposta é, não fica patinando nele muito tempo, não. Procura uma corda em algum lugar, puxa e sai andando de novo. Ninguém está pedindo aqui para ninguém ser santo, para ninguém ser perfeito. Não é isso. É identifica em que momento você está. Identifica o que está passando dentro de você. Acha uma corda e sai fora. Porque vai ter outras situações ao longo da sua vida, do seu dia a dia, dos seus compromissos, dos seus relacionamentos, que você vai cair nisso de novo. A gente está aqui para isso. Ninguém vai aprender de Lourdes assim e vai sair disso para nunca mais acontecer. A gente vai repetir ainda várias vezes. Porque isso ainda está muito enraizado dentro de nós. Leva tempo para desfazer. Então talvez não seja nem nessa existência. A gente está aqui num momento, num processo muito inicial. Mas o que a gente precisa fazer é identificar. Então por isso que até essa questão do auto-amor, ele não vai ser 100% colocado em prática nessa existência. A gente está começando a descobrir a pontinha do iceberg. A gente está começando a falar um pouco mais claro sobre tudo isso. Começando a compreender um pouco melhor o que são esses conceitos. Mas ainda está muito conceitualizado. A gente está começando a se abrir para isso. E que bom, que maravilhoso que a gente está começando a se habilitar isso. Toda questão de processo, né? A natureza não dá saltos. Não dá saltos. E Deus, Jesus, a espiritualidade, eles sabem que a natureza não dá salto. Então eles não esperam nada muito 100% de nós, entendeu? E se eles não estão esperando, por que a gente vai se cobrar? Nesse nível, tá, gente? Por que a gente vai se cobrar? Entendi que eu sou egoísta? Abraça esse seu egoísmo, entende o que ele quer dizer. Medita nele para saber em que situações que você se torna egoísta. O que te move dentro de você nas vezes que você foi egoísta com alguém? Foi um orgulho? Foi uma falta de autoestima? Foi uma necessidade de se colocar perante alguém? Analisa isso, traz isso para você. Sente, medita nisso. Mas também não pega isso como um defeito dos mais terríveis de todos, o que te faz o pior dos seres humanos. Não. Mesmo porque você pode ser egoísta numa situação e você ter plena consciência e naquele momento você não consegue reverter aquilo, e numa outra situação você é de uma disponibilidade, entendeu? De uma gentileza, de um desapego muito grande. Né? Então, às vezes você é a mesma pessoa e em certas situações você é egoísta e em outras você não é tanto. É uma pessoa bacana. Agora o que você precisa fazer é colocar luz em cima disso.
Identificou um processo que precisa ser ressignificado, desconstruído? Coloca luz nisso. A irmã se fala muito sobre isso. Colocar luz nos nossos sentimentos. E aí os sentimentos é de uma forma geral. Porque aquilo que a gente tem muitas vezes como um conceito de destrutivo, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a vaidade, que é tantos outros, diz muito sobre nós. Ô, gente, para eu ser assim, quantas experiências que eu não vivi que me tornaram dessa forma? Tem tanta coisa endurecida aqui dentro, tem tanto sentimento que a gente precisa ainda... Eu falo muito isso, falei acho que aqui em palestra também, mas eu falo muito na maca quando a gente faz os atendimentos na quarta-feira, romper. Sabe aquele... É um movimento que a gente imagina ele muito físico, que é romper. É como se a gente tivesse com uma lâmina aqui, ó, e abrisse um pouquinho o peito e deixasse sair para ver o que vem. E o que vem não é de agora. O que vem, ó, de anos de existência, de várias reencarnações. No livro dos Espíritos fala que nós fomos criados simples, ignorantes. Ignorantes. Simples porque no reino divino a gente é semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Quando precisamos de dar o primeiro passo, o mais fácil foi cair. Descemos. Aqui a ignorância veio através desse condicionamento, dessa doutrinação que nós encontramos aqui. Agora, para a gente chegar onde nós fomos criados, nós temos cada enfermidade nossa. Para a gente reverter, a gente tem uma média de 4 vezes mais aquele tempo que a gente gastou para poder fazer. Então essa é a nossa busca, da nossa origem, o nosso berço. E a gente não está sabendo decodificar ou tirar pôr limpar a nossa memória e recordar, fazer uma retrospectiva de onde nós viemos. E aí, por que Jesus coloca muito na passagem, gente, a questão de colocar a gente a semelhança de uma criança, né? Quando ele pede para a criança vir mais perto e ele fala que os profetas devem seguir, né? Como exemplo, tipo assim, para a gente tentar ser como uma criança. Por que isso? Porque a criança ela é desprovida disso. Ela nasce, por mais que ela traga no seu subconsciente o conhecimento, os registros dela de outras vidas, mas quando ela reencarna, ela vem muito pura. Esse ego que a gente falou, essa construção que a gente vai formando ao longo da vida de ideias e pensamentos que são frutos da nossa imaginação, que é o ego, a criança não tem isso. Ela é desplugada desse ego. Ela é essência, ela é única, ela é pura. Ela se vê ali, como uma pessoa limpa. E o conteúdo só vai entrando e sendo trabalhado. A gente vê como é que é essa desconstrução. Até uns meses atrás, a doutrina espírita, era conhecida como doutrina espírita. Hoje a gente não tem mais essa visão de doutrina. É de conhecimento, é de busca. E é um conhecimento que ele deixou de ser, eu vejo dessa forma. Não sei se vocês pensam do mesmo jeito, mas eu acho que a doutrina espírita deixou de ser, ao longo de muito tempo, a gente tinha uma necessidade muito grande de conteúdo, porque é muita coisa, né? Então, assim, você entrava num centro espírita, você tinha que ler não sei quantos mil livros, se instruir de não sei de quantas formas, então era muito conteúdo. E eu vejo que hoje em dia, essa necessidade, ela não está mais tão forte. Porque não é mais o conteúdo em si que faz a diferença. Ele ajuda na compreensão, mas não é mais o conteúdo que importa. É o comportamento. E é um comportamento baseado nos sentimentos. Eu reajo de tal forma, o que tem por trás? E é por isso até
que dentro do nosso núcleo espírita tem saído tantos terapeutas holísticos, tantas pessoas voltadas para essa área da ciência, né, do comportamento humano, porque dentro do centro espírita a gente precisa começar a trabalhar isso. Então as pessoas entram muito nesse conteúdo e acabam indo para essa vertente para poder ajudar melhor as pessoas. E eu falo que assim, eu brinco, na verdade, falando assim, que se eu tiver que fazer terapia um dia, eu quero fazer com espírita. Né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu estou buscando, a forma como eu estou encarando as coisas, e eu acho que vai me ajudar muito. E tem sido muito assim, né? É muito difícil hoje em dia você conversar com uma pessoa que é cética. Você não consegue. Talvez vocês que estejam aqui também. A gente até dialoga. Agora, para a pessoa trabalhar uma necessidade emocional sua, é muito difícil. Sem ter uma fé por trás, que movimenta e que conduz, que orienta. Eu penso dessa forma. Não sei se vocês pensam assim, mas eu vejo muito assim. Tá? Você ia falar alguma coisa? Bonita essa imagem, não é? As dores do crescimento. Que nada passa sem doer. Saber muito sobre si, examinar suas imperfeições e sondar suas necessidades mais profundas, sem aplicar acolhimento amoroso, pode redundar em conflitos tormentosos. Aquela pessoa que se propõe ao autoconhecimento, escarafuncha lá no fundo dos seus sentimentos e só vai encontrando coisas que não são tão legais, traz muita dor. E isso pode ser muito tormentoso, isso pode ser muito decepcionante. Se você, ao mesmo tempo que você fizer isso, você não trouxer junto essa ideia que a gente falou do amor, de colocar luz em tudo isso que você está vendo. Porque, gente, se isso faz parte de nós, e o que faz parte de mim também é Deus, isso aqui também é divino. Faz parte da minha trajetória. Não é só coisa ruim o tempo inteiro. Porque em algum momento, se eu precisei ser egoísta, se fez sentido em algum momento, isso também tem que ser levado em consideração. Eu só tenho que ver como é que eu vou aplicar isso nas outras situações, para não virar um comportamento repetitivo. Essa postura se chama autoquestionamento. Uma atitude de duvidar de seu valor pessoal e de sua capacidade transformadora. Algo que o distancia ainda mais do seu progresso na transformação pessoal e de sua paz. Gerando dores emocionais severas. É a dor do martírio. Você se acha a pior pessoa do mundo. Você entra na depressão fácil. Fácil. E a amargura, ela é tão forte nessas situações que você não consegue muitas vezes ver saída. Porque o que você só vê é ruim. Então não é isso. Lembra que a ponte é o auto-amor? Lembra da definição do conceito de auto-amor que a gente trabalhou aqui no início? Então se eu sei, se eu identifiquei, eu coloco o auto-amor como ponte e trabalho isso aqui em atitude. Mas se eu não colocar o auto-amor, esse caminho fica sombrio. E tudo isso que eu identifiquei em mim, que eu preciso mudar, dói, pesa, e é como se fosse uma pedra pendurada no meu pé, me leva para o fundo do poço. Então eu preciso dessa ponte do auto-amor, de ter a capacidade de ter a fé suficiente para amar a Deus, a sua proposta, entender o que é o universo ao meu redor, me amar, amar o próximo, ressignificar e praticar. Esse martírio aqui acaba se tornando uma autopunição. E a autopunição nos coloca
numa situação, às vezes, de vítima tão coitadinho que a gente não se dá conta. E muitas vezes a gente inverte isso, gente. Lá no íntimo, eu sei que o problema está em mim. Eu sei que quem precisa mudar sou eu. Mas é muito mais fácil eu falar assim, a minha vida não está boa. A minha família não está bem. O meu filho está agindo de uma forma que está me trazendo essas consequências. Que está me deixando desse jeito. E eu coloco no externo. E, gente, é muito difícil a gente julgar nessa hora. Uma pessoa que está sofrendo disso aqui. Não tem nem condições de fazer isso. Não tem. Porque a dor, ela é tão legítima, ela é tão sofrida e ela é tão verdadeira, só que a pessoa não consegue entender o porquê que ela está sofrendo desse jeito. E aí, muitas vezes, você chegar só e falar sobre tudo isso, não faz sentido e não traz melhora. Porque é um processo. São etapas de vida. Não tem como você colocar na cabeça de alguém algum conceito. Primeiro, se ele não estiver aberto para ouvir. E segundo, se ele não estiver no momento adequado que vai fazer com que aquilo tudo faça sentido. Não é verdade? Quantas vezes, gente, não vem gente aqui para o Centro Espírita, para atendimento fraterno, relatando situações em que coloca sempre o problema no outro, ou é no obsessor, que é ele mesmo muitas vezes, ou é na família, não sei o quê. Muitas das vezes a gente só faz escutar e pedir para assistir a palestra. E aí o que essa pessoa faz? Vai embora do Centro Espírita porque aqui não resolveram o meu problema. A nossa proposta aqui não é essa. Não é. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu já falei isso em outras reuniões. O obsessor, muitas vezes, está 1000 vezes melhor do que vocês, do que a gente. Ele já está entendendo tudo. E ele está dando graças a Deus para que a gente pare de puxar ele para perto dele. Quando você chama o cara para conversar numa mediúnica, ele fala assim, pelo amor de Deus, dá um jeito na criatura, porque eu vou embora, vocês me mandam embora, ela me chama de volta, vocês me mandam embora, ela me chama de volta. Já comentei isso com vocês várias vezes, não foi? O obsessor é o vivo. Acaba se tornando o obsessor vivo obsediando um espírito desencarnado. O que mais tem, né? É gente com tanta dor emocional, puxando o espírito, e eles desestabilizam. E eu vou te dizer, muitas vezes quando a gente tira o obsessor de perto, gente, o desencarnado, o encarnado sofre de um desequilíbrio tão grande, porque o que dava o mínimo de sustentação para ele era o obsessor. De tão grave que é a situação da pessoa. Quando você tira, ele desequilibra. Então você tem que continuar dando passe, colocando energeticamente tudo para ver se a pessoa entra num nível um pouco mais sadio e ela consiga começar a pensar e viver por conta. É a dependência, né? Então é isso. Não se punam. É muito difícil, porque a gente faz isso várias vezes. Né? E a gente se questiona muito. Vai desconstruindo, né? Tipo assim, a autoimagem que a gente tinha, a gente vê que a gente é aquela coisa feia, aí é feio, aí tipo, a máscara que você mantinha ali bonitinha não vai caber mais. Aí você olha pra aquela feiura e tem que amar aquilo ali, porque é aquilo ali que vai ficar bonito. É você, aquilo ali é você. É aquilo que estamos tendo, né? É o que tem pra hoje. Aproveita que é o que tem pra hoje. Mas é muito engraçado isso, porque quando eu consegui fazer essa leitura, gente, assim, né, eu ainda tô nessa leitura, em várias vezes eu caio, e é muito engraçado que eu e a Ana, tem mais pessoas, mas a gente faz uma troca de mensagens toda semana, todos os dias, e a gente analisa aquilo, medita, pensa, e tem muitas vezes que você acha que, tô super legal, tô entendendo tudo, e tem vezes que você volta e fala assim, não, peraí, isso aqui a gente leu, mas eu não tinha entendido isso dessa forma, e agora tá fazendo um sentido diferente. Então, eu falo isso muito também, gente, viver exige um exercício diário
de contemplação de tudo que acontece, de tudo que passa. E além do exercício diário de contemplação, uma atitude muito corajosa de mudança. Não dá para ficar mais sentado, confortável, sentado em cima das nossas dificuldades. Não dá. Porque o nosso quadril está ficando cada vez mais largo. E a gente precisa trabalhar isso. E exige esforço. Não é legal, é chato. Dá trabalho. É muito chato, dá trabalho. Tem vezes que você chega em casa cansado, você fala assim, quer saber? Tô de saco cheio, que briguei com o chefe, deu problema no trabalho. Mas em vez de eu sentar e meditar sobre tudo isso, eu prefiro tomar um banho e beber uma cerveja. Não pensar. Não pensar. Eu preciso beber para esparecer. Ai, com tanto de boteco que tem no horizonte. Fuga é o que mais. Aí tem aquele amigo que liga, né? E fala assim, e aí, vamos beber? Vamos. E o Netflix, porque tanto de coisa. Aí você vai se Pronto. Ninguém quer sentar, gente, depois de um dia difícil de trabalho e falar assim, deixa eu analisar. Que não foi legal, realmente não foi legal, mas deixa eu parar aqui e pensar. Dá trabalho, é cansativo. Eu sei porque eu faço isso de vez em quando. Ah não, hoje eu não tô afim, tô cansada. É quando mais deveria fazer. Às vezes também é bom estar dando tempinho também, né? Você recuperar as forças, né? Só que sabe o que eu faço quando eu entro nessa? Ai não, deixa eu dar um tempo porque eu já tô demais. Aí eu entro numa constante. Amanhã eu já quero fazer de novo. Aí depois de amanhã eu já quero fazer de novo. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado. Se conhecer, né? Não tem outra coisa, né? Não tem. Não Depois existe. também não faz tanto sentido. Se a gente não para na hora e olha, e dá, não, depois quando eu estiver descansado, a gente não tem a mesma pegada, a mesma fúria. Não é a pra mesma poder fúria. olhar, né? Mas às vezes Passa. no calor da emoção você não consegue ver a coisa como ela é. Eu sou muito assim. Quando eu tô muito agitada, eu já tentei fazer isso, não dá certo. Aí eu começo a ver um problema que é mais grandioso que de fato é. Quando passa aquela boom, quando eu tomo a cervejinha que passa aquele boom, aí eu consigo ver a coisa de uma maneira e dando a ela aquela proporção. Mas por que você consegue fazer isso? É o que liga, ela tá mais. A raiva tá Você se distancia do problema. Mas qual que é o objetivo da meditação? Quando você sentar para meditar, é você se afastar da situação. Você entende o que eu quero dizer? O nosso problema é que quando as coisas acontecem e a gente senta para querer tentar A gente entender, continua no problema. a gente continua no É o que eu problema. faço. Quando a minha cabeça borbulhando, eu tô no problema. A gente continua no problema. E a gente quer, na verdade, trazer resposta para o problema. E quando eu falo isso, de você sentar e meditar, não é você entrar no problema ou você tentar trazer resposta. É você aquietar a sua mente, sair para fora dessa situação e olhar como se fosse um espectador. E talvez no primeiro momento você não consiga entender nada do que está acontecendo. Talvez nesse primeiro momento o que você vai fazer é só quietar um pouco a sua mente, não vai te trazer resposta. Porque depois, muitas vezes, até quando você está um pouco mais distraída, é que a resposta vem. Só que nesse momento é importante você parar, sentar, se desligar. E aí tem vários exercícios de respiração que ajudam a gente a fazer muito isso. Tem até, comentei com vocês já uma vez, tem uma amiga nossa, Carol Palmieri, que faz um trabalho muito bacana no Centro da Consciência aqui em Belo Horizonte, e ela me ensinou uma respiração que é delícia nesses momentos, porque nesse momento muitas vezes a gente está se sentindo agredido por alguma situação ou por alguém. E você desconectar essa energia do agressor, que na nossa cabeça é o agressor, da sua, parece que ela vibra dentro de você, não parece? Sim. Ela ferve em você. E essa respiração ela é muito legal, que ela fala assim, Nisséia, senta, fecha os olhos, inspira, enchendo bem o seu pulmão, o seu diafragma, todo o seu corpo de ar, e imagina que tem uma energia, uma bola de energia ao seu redor, que quando você inspira, ela cresce ao seu redor e ela afasta tudo que não é seu, inclusive essa energia.
Inclusive, quando você inspirar, você pode fazer esse movimento aqui, ó, afastando. E mentalizando, desconecta, desconecta, afasta. Tira de mim o que não é meu. Quando você expira, você solta todo o ar, você volta para dentro de você, para o seu centro, tentando achar a sua essência, o seu eu, esse Deus, que também faz parte de mim. E aí você faz isso, assim, quantas vezes você precisar. Imaginando essa luz, essa bolha de luz ao seu redor, te afastando daquilo que não te... Gente, você termina isso, sua cabeça é outra, sua energia é outra, inclusive. Porque energia, ela é cósmica, o pensamento, essa coisa, essa energia que a gente troca no nosso trabalho, nas nossas relações, ela é gosmenta, ela é plástica. E você vai deixando tudo isso grudando em você. Então, quando você faz isso, você vai afastando. E é maravilhoso. Tenta um dia você fazer pra você ver, depois você me conta. Mas a proposta ela é justamente essa, entendeu? Porque é isso que a Ana falou. Se você deixar passar demais esse momento, não tem mais aquele sentido. E o pensamento, na hora, talvez, pode ser que não tenha mais a mesma força. E aí depois você vai voltar e vai ter as mesmas atitudes que você teve antes. Esteja atento à sua consciência nesse momento aqui, tá, gente? Só voltando. Nesse momento aqui, em que eu estou fazendo a minha leitura, mas que eu faço um acolhimento amoroso das minhas sombras. Esteja atento à sua consciência neste momento. Acolha suas dores, como quem acolhe uma criança perdida em meio a um temporal. Aquela criança que Jesus usa como símbolo nas passagens. E que ele fala que essa criança ela é pura, ela está perdida. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe quem ela é. Então acolha, nesse momento, traga a sua consciência para o momento presente. Para as coisas que você está vivendo, para as coisas principalmente do que você está sentindo. Traz a sua consciência para esse momento, acolhe tudo isso que você está sentindo, colocando ternura, colocando amor, colocando responsabilidade, sim, mas um desejo muito grande de melhora. Esse aqui somos nós, essa aqui é a nossa criança. E ela está sempre pronta para entrar em contato com a gente. Ela está sempre disponível para a gente. Eu penso assim, a nossa criança, ela sabe, né? A criança, por que ela é pura? É porque ela está mais desprovida dessas influências de fora. Então ela está mais em contato com a essência. Ela está desprendida do ego. Então, o que a gente fala, a criança, por que ela é espontânea? Ela fala, ela é aquilo ali, né? A essência aparece, né? E aí a gente começa a ir criando as coraças, né? E aí perde. Na última palestra, não sei se vocês lembram uma imagem que eu coloquei de uma pessoa como se fosse no meio de um campo de guerra, de uma coisa bem... E ela com as armas no chão. É mais ou menos isso que acontece. Chega um determinado... A gente luta contra o que a gente sente, com as coisas que estão agredindo a gente, com o que a gente acha que está errado. Mas quando a gente simplesmente para de tentar lutar e coloca as armas no chão, a gente vê que não existe inimigo nenhum ao redor. Nenhum. Porque ele não está externo. Ele está aqui. Né? E aí é solitário. É um processo solitário, mas necessário. Então tem que acolher muito essa criança. Bom, eu falei pra vocês que de vez em quando eu gosto de escrever, não falei? Na outra vez eu trouxe um textinho também que eu tinha escrito, que eu achei que tinha muito a ver com o tema. E hoje eu trouxe um também. Esse aqui eu escrevi em 2017, em algum momento da minha vida, que agora eu não lembro qual. Mas ele fala ressignificando a vida. Eu achei muito bacana porque tem a ver com o nosso tema de hoje. E ele fala assim, eu acho linda essa coisa de viver. Acho lindo todos esses encontros e desencontros, todas essas histórias de amor, de superação, de descobertas. Acho fascinante a ideia de acordar todos os dias e poder fazer diferente, não importa o que ou como, apenas fazer.
É incrível ver as pessoas crescerem, ver depois envelhecerem e tudo começando outra vez. É contagiante descobrir novos significados para a dor, para o amor e reinventar o trauma, destraumatizar a essência e seguir em frente. Sem sombra de dúvidas, é mágico ser gente. Mais mágico ainda sonhar, conquistar, amar, desbravar e ser capaz de se encantar. Atualizar nossas funções e capacidades. Nossa, como é bom atualizar nossa forma de ver o mundo e se ressignificar na singeleza do olhar. Basta aproximar